Aqui, então, a gente vê, Rê, começo com você, que basicamente o pedido da PF estava dizendo, olha, as pessoas, o que a gente está vendo nesse grupo denunciado pelo Metrópolis tem um modus operandi bem parecido com o que é investigado na organização criminosa, segundo a PF, que está ali à frente do inquérito das milícias digitais. E diz, olha, tem muito dinheiro envolvido, tem chamado a atos específicos, isso tem potencial de trazer uma reação, inclusive nas ruas, inclusive violenta, e a gente precisa acessar essas mensagens para entender o que é. Mas veja que no pedido da PF, até o momento, pelo relatório sintético do ministro aqui na decisão, é isso, eram as conversas e a PF sentiu uma necessidade de entender o que mais que tinha ali, inclusive acessando, por meio da busca e apreensão, mensagens que estavam nas nuvens, digamos assim, dos telefones, ou seja, ainda que apagadas, né, que estavam registradas no sistema. Perfeito. Boa tarde, Dani, Yuri, Leandro, boa tarde a todos. Dani, nesse primeiro exame, e a gente vai detalhando ao longo do jornal, me parece que a gente tem algumas confirmações importantes. A primeira delas é uma informação de bastidor, a apuração que você trouxe a quente ainda no dia da operação, esclarecendo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal estava baseada num pedido sustentado pela Polícia Federal. Isso fica muito claro quando a gente vê esse detalhamento, parte do qual você estava explicando à nossa audiência. Então, a Polícia Federal, ela pede as medidas, busca acesso aos celulares, outras diligências necessárias para averiguar, afinal, o que esses empresários estavam falando. Há aqui uma descrição importante sobre por que essas trocas de mensagens que vieram a público, elas chamaram a atenção da Polícia Federal. Então, existe esse trecho destacado que a Dani acabou de falar, que trata de um comentário de um dos empresários dizendo que ele estava ali tomando medidas para influenciar o voto de seus funcionários. Existe outra falando, um trecho que repercutiu muito, que é quando um empresário fala sobre a sua predileção até por um golpe do que o retorno do PT. Há outros trechos, meus colegas também tenho certeza que vão destacar, que a PF está colocando aqui colocou ao ministro como pontos de atenção. Agora, outra confirmação importante, pontos de atenção que vieram como? Com a reportagem publicada pelo site Metrópolis e por Guilherme Amado. Essa é uma segunda confirmação importante, porque ainda na semana passada a Folha de São Paulo fez uma matéria chamando a atenção para o fato de que esse era um elemento único, que baseava então esse pedido da Polícia Federal e foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. E nesse primeiro exame que fazemos, estamos todos olhando aqui a fundo o documento, mas nesse primeiro exame é o que se extrai, porque o ministro faz logo na abertura da decisão a referência à reportagem e à Polícia Federal, e o que a gente vê por parte desse resumo dos achados da Polícia Federal são destaques do que se viu, do que se entendeu, do que se descobriu com a reportagem de Guilherme Amado. Portanto, trocas entre empresários num grupo de WhatsApp fechado que eles mantinham. Esse aspecto, ele foi bastante debatido, inclusive por advogados. Primeiro, se isso configuraria uma fragilidade para um pedido de busca e apreensão e pegar celulares, etc. O segundo aspecto de debate também é o quanto isso está na seara da livre expressão, ou seja, dizer que talvez eu preferisse um golpe, etc., ou se a gente já estava entrando numa seara de crime. De qualquer forma, aqui a gente não está falando de uma decisão já de um julgamento desses personagens. A gente está falando de uma decisão que baseou o pedido de busca. E aí, no entendimento da Polícia Federal, as reportagens expunham fatos graves o suficiente para que houvesse esse pedido, para que se aprofundasse as investigações, o que foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Dani. Olha, boa, Renata, e com base nisso, nessas conversas, o ministro decretou a busca e apreensão exatamente para ter acesso aos celulares e aparelhos eletrônicos, a pedido da PF. 2, afastou o sigilo bancário, então, de todos esses empresários citados nas reportagens e de suas empresas, para entender se houve uso de dinheiro empresarial também nisso. Pediu ao Banco Central que identificasse ali quais pessoas mantêm relacionamentos, depósitos, etc.,
etc. e tal. Pediu também ainda que as instituições financeiras enviassem em até 10 dias os dados dessas operações financeiras vinculadas a esses empresários para o Supremo Tribunal Federal. E também que as instituições bloqueassem em até 24 horas todas as contas bancárias dos empresários nominados. Então, houve também, além do afastamento do sigilo bancário, o bloqueio das contas dos empresários. E, Yuri, o ministro, então, justifica, abraça ali e traz, é claro, né, gente, as conversas elas são de conteúdo muito ruim, de fato. Mas a divulgação da decisão e da própria representação, primeiro, né, clareia um pouco o que é que estava ali em debate, e agora o debate acontece às claras, né, acontece às claras. Mas não muda ali o centro, o foco da crítica, que é a fala desses empresários num grupo privado que vem a público, né, é o suficiente para denotar uma ação do tamanho da que foi empreendida pela Polícia Federal com o aval do ministro Alexandre de Moraes, essa questão, ela segue. Embora as declarações sejam essas, né? Graças ao Supremo, que ilegalmente criou o crime inexistente de homofobia, precisa eleger um Congresso de grande maioria de direita e acabar com esse absurdo. Enquanto isso, o PM tem que estudar viadologia para ir resolvendo essas ocorrências. Isso era o tipo de conversa tratada ali, travada. Então, são conversas que estão evadas de preconceito, tem uma série de problemas, além de clara defesa por parte de alguns de um golpe de Estado, mas a questão é isso, num grupo privado é o suficiente para se fazer uma batida policial, a questão permanece. Eu vou passar uma análise mais detida aqui da representação da PF. É isso, Dani. Boa tarde para você, Renata, Leandro, quem nos acompanha no 360. Esse é o grande cerne jurídico e a divulgação, tanto do pedido da PF quanto da decisão do ministro Alexandre de Moraes, jogam luz para esse aspecto. O que a gente tem nesses documentos, por enquanto, nessa primeira leitura, é muita a decisão muito fundamentada no que veio a público a partir das reportagens do site Metrópolis, jogando ao público o que estava por meio de um grupo privado de troca de mensagens. Mensagens falando em quebra, em ruptura institucional, em golpe de Estado, e por isso o ministro, tanto a Polícia Federal quanto o ministro, fazem uso já daquela nova lei do Estado Democrático de Direito que foi sancionada no ano passado, foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada com vetos pelo presidente no ano passado, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que era um dos entulhos que havia restado da época da ditadura militar. Mas é isso, o que a decisão aqui, numa primeira olhada, nos coloca, o ministro faz conexão do que está sendo investigado naquele inquérito dos atos antidemocráticos. Inclusive, é por isso que essa decisão foi tomada por ele, Alexandre de Moraes, por já ser o responsável pelos atos antidemocráticos. Ele usa toda a lógica que está sendo apurada naquele inquérito de como funcionam essas organizações por meio das redes digitais, faz menção, inclusive, ao poder econômico que esses empresários poderiam ter em função das empresas que comandam, em função dos funcionários que estão subordinados a eles em seus grupos econômicos, e com isso ele vê um potencial risco de essas mensagens de cunho moralmente, politicamente muito discutíveis, para não dizer reprováveis, falar em golpe de Estado, falar nesses termos preconceituosos, fazer com que isso deixe de ser apenas mensagem de WhatsApp e se tornar uma prática real. E por isso o ministro Alexandre de Moraes, ao tomar sua decisão, ele fundamenta nisso. Ao ter conhecimento dessas mensagens e alegar que, a partir das outras investigações do inquérito dos atos antidemocráticos, vê um risco e por isso toma uma atitude que deve ser tomada de forma excepcional. Faz menção nisso na decisão, de que é reservado o direito à privacidade, à intimidade, mas que no olhar dele, ministro Alexandre de Moraes, seria o suficiente para tomar essas atitudes bastante drásticas, que de fato são drásticas. Quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo telemático, são atitudes que são reservadas para momentos, ou deveriam ser reservadas para momentos excepcionais e não podem ser banalizadas. Gente, tem aqui um local, né, onde é citada uma conexão. Eu vou abrir para a gente poder fazer isso juntos aqui e poder mostrar para as pessoas exatamente o momento onde as autoridades, elas fazem a conexão entre os personagens citados e
o já existente e tão citado, as milícias digitais, o chamado gabinete do ódio, né? Dentro do contexto das investigações, não é possível ignorar mensagens trocadas por um grupo de empresário, incluindo os dois anteriormente citados, que repetem o mesmo modus operandi ilícito verificado desde 2019, fomentando o ataque às instituições e ao próprio Estado de Direito. A Polícia Federal corretamente defende a adoção de medidas voltadas ao esclarecimento dos fatos, especialmente considerando o momento pré-eleitoral de acirramento da polarização, destacando que as condutas investigadas podem resultar em ações violentas. Deste modo, a adoção de medidas requeridas pela Polícia Federal em relação aos empresários todos se apresenta como necessária para o cruzamento dos dados. É isso aqui que a gente traz para vocês, porque se eu conseguir abrir aqui, eu vou operacionalizar de uma maneira melhor. Isso aqui está em uma outra decisão. São muitas as peças são enormes. Renata está me pedindo a palavra aqui, eu vou passar para ela enquanto a gente chega, Rê, no ponto que eu quero mostrar. Claro, claro. Eu estava destacando aqui, até para vocês que estão nos acompanhando, você vê que a gente está todo mundo com o olho muito para baixo e a gente vai trocando impressões aqui, nós quatro, e sinalizando também para a Dani alguns aspectos relevantes. O que eu chamava a atenção aqui dos nossos colegas é no trecho no qual há um detalhamento sobre do que a gente pode estar falando, seria em português, né? Tem crime aí, e aí o que está escrito aqui? Olha, que os fatos que estão noticiados, parte deles a gente detalhou para vocês agora, trechos dessa reportagem que foi publicada pelo site Metrópolis, mostrando trocas de mensagens entre empresários pelo WhatsApp, no qual eles fazem diversos apontamentos, nos quais há, por exemplo, e é isso segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mensagens com conteúdo homofóbico, mensagens nas quais eles defendem disseminação de notícias fraudulentas, isso tudo são palavras e apontamentos que eu estou retirando da própria decisão. Ainda, como falamos, né, ataques que esses empresários fazem a urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral e por aí vai. Então, em determinado momento, aqui na decisão, o que o ministro diz? Olha, que esses fatos noticiados, que essa série de conversas que foi revelada pelo site Metrópolis apontam, abre aspas, relevantes indícios da prática dos crimes previstos nos artigos 286, 288 e por aí vai. Do que ele está falando? São 4 crimes, então, né? Possíveis crimes. Incitação ao crime, que é o artigo 286, associação criminosa, a gente está vendo aí em tela esse trecho que vai listando esses crimes. Associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Então, são 4 crimes listados aqui, com os artigos referentes e as explicações, né? Por exemplo, a associação criminosa é associação de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito é tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Golpe de Estado, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Então, destacava apenas, de novo você vê aí, essa lista de crimes que, segundo a decisão, diante dos fatos noticiados, relevantes indícios da prática desses crimes. Boa parte deles está relacionada a esse debate sobre um apoio a uma ruptura institucional, a um golpe de Estado. Dani. Gente, houve ali a consulta, né? Porque é o seguinte, o que aparece no contexto dessas investigações? Lendo aqui no detalhe, né? Eu trago para vocês um documento que baseou e é citado na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha o que ele diz. Dentro do contexto das investigações, não é possível ignorar que as mensagens trocadas por um grupo de empresários, incluindo 2 anteriormente citados, que repetem o mesmo modus operandi ilícito verificado desde 2019, fomentando ataque às instituições e ao próprio Estado Democrático de Direito.
defende ainda, né, a autoridade ouvida aqui e que está citada na decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal corretamente defende a adoção de medidas voltadas ao esclarecimento dos fatos, especialmente considerando o momento pré-eleitoral de acirramento da polarização, destacando que as condutas investigadas podem resultar em ações violentas, etc. e tal. Desse modo, a adoção das medidas requeridas pela Polícia Federal tornam-se necessárias. Por que eu trago isso? Porque houve a identificação de 2 empresários citados nas conversas que são alvos desde 2019 de investigação das milícias digitais. E agora eu vou ouvir o Leandro Rezende. Houve um cruzamento das ações, Inclusive, tá aí o trecho que a gente está mostrando para vocês. Inclusive, é o Afrânio, o Luciano Hang está aqui também, porque eu recebi aqui um gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Edu, cola aqui comigo na 1. Você vai ver aqui, é um dos gráficos que fomenta a investigação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aí. Aqui você tem a Alan dos Santos. Luciano Hang chegou a ser convocado, ele está aqui nessa ponta aqui do gráfico. Ele chegou a ser convocado para ir à CPI da pandemia para explicar se, como mostra uma troca de mensagens entre Alan dos Santos e Eduardo Bolsonaro, ele destinou dinheiro para o site de Alan dos Santos para que ele pudesse ali espalhar informações falsas a respeito da Covid e de outras questões. E há também empresários investigados no financiamento do envio de caminhões para diante do Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro, fatídico 7 de setembro do ano passado. Essas informações foram levadas ao ministro Alexandre de Moraes para que ele pudesse, então, nesse sentido, subsidiar, né? Subsidiar as informações. Agora a gente tem aqui, né? A Gabi Coelho nos envia um material com uma resolução bem melhor do que a que eu tenho. Valeu, Gabi. Valeu, Gabi Coelho. Tá aqui, Nath, aí a gente vai poder espelhar. Eu mandei aí para vocês, meninos, mas o cruzamento dessas informações. Então, gente que já havia financiado publicidade de informação falsa e também investigado por enviar os caminhões para o Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro passado. Leandro Rezende. Vamos lá, Dani, boa tarde para você, para o Yuri e para Renata, né? Bom, a gente vai detalhando aqui essa decisão e já tem um outro ponto que eu acho que vocês ainda não abordaram, que me parece importante, que é o seguinte, 4 sigilos bancários de empresas foram também quebrados, aí afastados pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foram 8 empresários alvo, né, dessa operação de busca e apreensão, mais 4 das empresas, desses mega empresários, tiveram seus sigilos bancários afastados. Não é à toa que foram essas 4 empresas, são dos empresários ali citados de já terem aparecido em outras investigações, como o inquérito das fake news. Estou citando aqui, no caso, o Luciano Hang, que teve a empresa dele, né, com sigilos bancário quebrado. Estou só pegando a data aqui exatamente, os dados bancários da Avan, que é a empresa do Luciano Hang, do dia 1º de janeiro de 2020 até 19 de agosto de 2022. Além da Avan, tem também ali a Coco Bambu, a Mormai e a W3 Engenharia, as 4 empresas que tiveram os seus sigilos bancários afastados por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem um ponto que me parece importante também da gente destacar, é que o fato dos empresários não terem negado a autoria dessas mensagens foi usado, está no relatório da Polícia Federal isso, está também na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o fato dos envolvidos não terem negado a autoria das mensagens foi usado como uma justificativa para a PF, para pedir a operação e pelo ministro Alexandre de Moraes para poder autorizá-la, né? Para que, e aí a justificativa é que o Estado não pode somente se fiar em informações de fontes abertas e consiga aprofundar as investigações. Então, como os empresários não
não negaram aquilo que escreveram, a PF achou que precisa de outras fontes para poder entender a participação de todos eles, inclusive em outras investigações. Daí o pedido de busca e apreensão, daí essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não só bloqueou redes sociais, mas também afastou o sigilo bancário dessas 4 empresas aqui que eu citei. Edu, a gente vai trazer agora o material mais robusto, esse que está no grupo, Nath, encaminha para o Edu. A gente vai, isso aqui é o juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que montou um procedimento de 121 páginas, detalhando para vocês exatamente as coincidências entre os dados obtidos pelo inquérito das milícias digitais e as mensagens, os personagens que vieram à tona em reportagem do Metrópolis. Edu, quando tiver na sua mão, a gente vai para a primeira página, no último parágrafo. O que diz o juiz instrutor para subsidiar o ministro com as informações do processo? Para fins de melhor compreensão fática entre os procedimentos que tramitam nesta corte e o pedido da Polícia Federal, que era de apreensão dos celulares e bloqueio das contas, esse pedido da PF abrange apenas um dos núcleos identificados no inquérito das milícias digitais, o núcleo do financiamento. Obrigada, Edu. Está aí na sua tela. Bem como, à luz da complexidade das investigações, eu apresento uma análise detalhada e prospectiva dos principais eventos, decisões e depoimentos até então juntados aos autos e do eventual, digamos, fio, de fatos entre os investigados e o referido grupo de empresários mencionado na representação da Polícia Federal. Aí ele traça um longuíssimo arrazoado, que nasceu o inquérito das milícias digitais em março, que preliminarmente, papapá, que foi colhido no dia 17 de dezembro de 2019, um depoimento do deputado Alexandre Frota, que apontava a existência de um grupo organizado para disseminação de notícia fraudulenta e discurso de ódio. Ele vai detalhando aqui, página por página, cita também o depoimento da deputada Joyce Hasselmann, são 2 ex-bolsonaristas, Então também conheciam ali os meandros da máquina de Bolsonaro de disseminação de informação nas redes, cita um 3º deputado federal que já foi ouvido, 4º deputado federal já ouvido, mais um trecho da fala desse último deputado federal citado. Bom, após a vinda de indícios e laudos periciais, todos eles apontando a real possibilidade da existência de uma associação criminosa denominada como Gabinete do Ódio, a busca e apreensão foi realizada, então, uma busca e apreensão de computadores, isso ainda em 2019/20, Bem como de outros materiais relacionados a Alan Lopes, que é o Alan dos Santos, o blogueiro que está foragido, Bernardo Custer, e aí uma série de personagens que atuam muito fortemente nas redes sociais. Em especial, eu cito aqui o nome de Luciano Hang, que já havia sido alvo dessa batida. Bom, observo que essa decisão veio também para atender diligências da Polícia Federal e vai contrastando com as provas obtidas em depoimentos. Mais adiante, ele detalha aqui mais informações, mostra que o material constante nos autos apontava até então as pessoas físicas de Edgar Corona, Luciano Hang, Reinaldo Bianchi e Winston Lima como possíveis responsáveis pelo financiamento de inúmeras publicações e vídeos com conteúdo difamante e ofensivo ao Supremo Tribunal Federal, bem como mensagens defendendo a subvenção da ordem democrática. Além disso, diversos laudos juntados identificam a existência de reiterados ataques ao Supremo por perfis específicos de, abre aspas, influenciadores que aparentemente compõem o núcleo de produção dessa organização criminosa. E aí eles listam aqui os perfis, são bastante desses que se dedicam a atacar também a imprensa. Eles trazem aqui mais, Em atenção à solicitação, foram pesquisados nas redes sociais o perfil relacionado. E aí tem uma série de postagens aqui que você vai vendo que elas aparecem. E aí, por fim, uma série de organogramas. Organogramas que mostram a rede montada para disseminar essas informações. E os perfis que são suspeitos de receber financiamento
em especial de um empresário, Luciano Hang, um segundo empresário que aparecem nesse grupo e que já tinham sido alvo de laudos periciais da Polícia Federal que apontavam indício de relacionamento no financiamento de atividade ilegal de disseminação de fake news. Yuri. Oi, Dani, desculpa. Eu estava terminando de ler também essas manifestações que faz essa conexão entre principalmente o empresário Luciano Hang, mas também faz menção ao empresário ali da rede Coco Bambu, Afrânio, me fugiu o sobrenome agora, com todo esse aparato de comunicação e disseminação de mensagens nas redes sociais. Estava tentando entender esse organograma, tem vários organogramas aqui nesse material e essa parece ser a conexão mais concreta da operação da semana passada com o que aconteceu, inclusive no 7 de setembro do ano passado. E aí a gente lembra toda aquela mobilização que houve em Brasília, toda a questão de segurança que envolveu a própria sede do Supremo Tribunal Federal e o risco de que houvesse uma invasão, de fato, à sede da sede do Supremo. E por isso aqui é importante pegar todos esses meandros dessa manifestação do juiz que faz parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ela é fundamental para entender por que essa troca de mensagens neste grupo, que veio a público agora, passou a ter uma atenção tão importante das autoridades policiais, lembrando que foi, primeiro, uma representação da Polícia Federal, também os parlamentares de oposição vão ao judiciário a partir da divulgação daquela reportagem, mas existe uma preocupação das autoridades policiais com o que daquelas mensagens pode se tornar ações concretas. E toda essa lógica aqui nessa manifestação, que vem desses outros inquéritos, dessa série de outros depoimentos, você citou ex-bolsonaristas como Joyce Hasselmann, também tem o ex-ministro Santos Cruz, o ex-ministro Sérgio Moro, o deputado federal Alexandre Frota, também ex-bolsonarista, ou seja, vários desses depoimentos mostrando como funcionaria esse que é chamado Gabinete do Ódio, toda essa máquina de difusão de mensagens pelas redes sociais para incentivar a base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Renata trouxe um ponto aqui também no qual a Polícia Federal fala, né? Antes, gente, deixa eu acalmar aqui o pessoal. Nós já entramos em contato com as assessorias de todos os personagens citados na decisão. Os outros lados aí, né? A gente vai reouvir todos os empresários citados, os 8 empresários citados na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Renata? Gente, para vocês entenderem, agora a Dani e Yuri estavam detalhando para vocês a parte que é o cruzamento de dados entre o pedido que foi feito pela Polícia Federal, a representação que eles solicitaram a Alexandre de Moraes, diante do que eles viram naquela reportagem do site Metrópolis. O estopim para esse pedido ao Supremo Tribunal Federal é esse, então só esse, pelo que nós vemos dos documentos. Ocorre que, a partir disso, há um trabalho para cruzar informações que o Supremo Tribunal Federal já detinha, de uma investigação em curso, que já leva um tempo, que já reuniu um portfólio bastante grande e extenso de informações com o que se tinha ali. Qual é a principal base de conexão? Yuri estava detalhando agora. É o fato de que essa série de depoimentos nesse inquérito das milícias digitais apontavam para o fato de uma rede de empresários estar por trás de financiamento de postagens e atividade nas redes sociais. O que eu chamava a atenção agora, e Dani me trouxe, voltando ao ponto inicial de por que a Polícia Federal faz esse movimento agora, se esse inquérito das milícias digitais já estava em curso com suas diligências, seus depoimentos, suas provas e seguindo, então, o que seria o andamento para dar subsídios a uma decisão lá na frente. Bem, a Polícia Federal entende que, ao olhar a reportagem do site Metrópolis, de autoria de Guilherme Amado, que trazia essa troca de mensagens de WhatsApp, ela tende a agir por 2 motivos. Primeiro, porque estamos num período eleitoral. Segundo, porque, olha só, e eu vou ser literal, tais fatos, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado, argumenta a Polícia Federal. Como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas
tem um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora, principalmente considerando o ingrediente do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. A Polícia Federal está dizendo que, sim, a gente está olhando aqui e entende que são mensagens de WhatsApp, mensagens de um aplicativo que foram trocadas entre eles, mas tem alguns fatos que nos fazem já ir ao Supremo Tribunal Federal e pedir medidas para aprofundar a investigação. Quais são elas? O fato de que esse tipo de propagação desses comentários, como um eventual apoio ao golpe de Estado, é muito grave, pode reverberar num grupo desse espectro conservador. Estamos num período eleitoral, o que faz ainda, o que aumenta a gravidade do que está posto, e a Polícia Federal e as instituições não podem ficar inertes. Elas têm, no mínimo, de ir lá, olhar e averiguar se há algo a mais. Gente, tem um trecho na página 46, o trecho final, Leandro, diz o seguinte, né? Ressalte-se que a importância de se apurar o financiamento demonstrou-se de vital importância nas investigações realizadas pela PF, indicando, inclusive, a criação pelos próprios investigados de uma verdadeira rede financeira ao redor da produção e propagação do discurso de ódio, ataques aos poderes e instituições na tentativa de rompimento da democracia e do Estado de Direito, com movimentação atípica de valores. Leandro, tá aí, ó, na sua tela, gente. Fica muito claro, Dani, que a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, eles estão tentando fazer aquele velho follow the money, né? Estão tentando encontrar o dinheiro que estaria por trás do financiamento de atos antidemocráticos, do financiamento da disseminação de notícias falsas. E que a operação deflagrada contra os empresários, né, que, enfim, defendem golpe de Estado, a partir das matérias do Metrópolis, ela vem a calhar no sentido de existirem ali evidências de uma investigação que podendo ajudar a outra, né? E esse trecho que você destaca resume um pouco dessa procura da Polícia Federal, das investigações do próprio Supremo Tribunal Federal, para tentar entender como é que funciona essa engrenagem financeira. Lá no final tem a menção a um outro empresário, que seria alguém aliado ali ao Luciano Hang, da Havan, que teria tido uma participação no aluguel de caminhões para os atos do 7 de setembro de 2021. Aparentemente um novo personagem ali, também um outro foco da investigação, esses atos do 7 de setembro, né, do ano passado. Para além disso, me parece, de tudo que a gente leu e discutiu até aqui, dos documentos, me parece que essa investigação dos empresários, ela é complementar, ela é uma espécie ali de braço, né, dessa investigação maior sobre o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos. Me parece também que a Polícia Federal tentou fazer um efeito educativo nessa operação. E estou falando isso a partir do que a própria PF relata logo no comecinho da sua manifestação ao Supremo Tribunal Federal, porque cita um momento pré-eleitoral de acirramento da polarização, mas fala também em necessidade de esclarecimento dessa situação no caso, as mensagens, né, dos empresários ali pregando abertamente um golpe de Estado, e também um foco da própria Polícia Federal na dissuasão desse tipo de conduta, né? Ou seja, de tentar fazer com que os empresários parem de estimular esse tipo de conduta, esse tipo de manifestação violenta. Então, são dois pontos, né? A operação da Polícia Federal tem as suas razões de ser deixadas mais claras e uma coisa maior de procurar... Vai na página 52, 53... detalhadíssimo, é impressionante o que se tem aqui sobre esses portais. O Terça Livre acabou porque, basicamente, né, por obra o ministro conseguiu ir fechando esse cerco, porque o criador, né, o blogueiro criador, ele sempre dava um jeito de aparecer e tentar monetizar em cima. Mas canais que eu não vou citar aqui, mas que vivem de atacar a imprensa e tudo que seja minimamente crítico ao bolsonarismo, não é pouco dinheiro, não. É mais de R$1 milhão por ano que esse pessoal está recebendo de contas, inclusive, do exterior. Veja que o negócio é detalhadíssimo.